Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. E o versículo de número 12. Efésios 6 e 12. Quem encontrou, diga amém. Só o Douglas. Efésios 6, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra todas as potestades e as hostes celestiais do mal, que operam nas regiões celestiais. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu te louvo, te agradeço por poder pregar aquilo que o teu Espírito nos revela. Nós cremos no Deus que o Senhor é, nós cremos que o Senhor é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Senhor, eu digo que eu tenho convicção, Pai, do efeito que esta palavra causará em nossos corações. O Senhor fará de nós crentes mais ligados com aquilo que é o teu propósito. Tudo que o Senhor fez e faz é para que nós habitemos contigo no mundo espiritual. Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Usa, Senhor, a minha vida uma vez mais, em nome do teu Filho amado Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome seu assento. Deus tem me levado a ler bastante sobre o mundo espiritual, que é uma coisa que me intriga bastante em relação à igreja pós-moderna, né? Nós estamos preocupados com muitas coisas e muitas vezes pouco ocupados com o mundo espiritual. Estamos preocupados com coisas que temos total controle, conseguimos fazer, se não hoje, amanhã. E eu sinto que não a Assembleia de Deus Washington DC somente, mas que a igreja do Senhor na terra, nós estamos demos um passo atrás, né, em relação ao mundo espiritual. Eu sou de uma geração de que, é estranho para mim falar isso, né? Eu sou um pastor jovem, mas eu sou de uma geração de que as pessoas, quando tropeçavam, quem era crente de verdade já começava a falar: tem alguma coisa errada aqui, tem demônio aqui querendo me derrubar. E também não é certo ser assim. Eu fui impactado por uma quase piada gospel, que uma mulher foi esquentar um ovo com uma colher na mão, colocou a colher no fogo, obviamente a colher queimou a mão dela, e ela falou: o diabo quis queimar a minha mão. E nessa ilustração dizia-se que apareceu um anjo e o diabo, e a presença de Deus estava na frente deles. E o diabo falou: olha, pai, muitas vezes eu atentei ela, mas dessa vez aí eu não tenho nada a ver. É só burrice da parte dela mesmo. Nem tudo é o diabo lutando contra você. A Giovana falou aqui o que Jesus falou: para cada dia basta o seu mal. A nossa vida não é fácil. Por conta da teologia da prosperidade, que nasceu nos Estados Unidos no final da década de 80 e foi ao Brasil pouco mais de 5 anos depois, nós passamos a entender, toda uma geração de dentro da igreja passou a entender que doença é sinal de que Deus não está com você. Pobreza é sinal de que Deus não está na sua vida. Ter um carro mais velho é sinal de que alguma coisa está errado na tua vida. E isso não tem nada a ver com o mundo espiritual.
Nós sabemos e conhecemos pessoas que são simples, talvez nunca andarão no carro que você anda, talvez nunca vestirão as roupas que você veste, talvez nunca terá o dinheiro que você tem, mas quando ela chega no lugar, o ambiente muda, por conta da presença do Espírito Santo que habita nela. Eu não sou contra você acumular riquezas, você ser bem financeiramente próspero, rico, não há nada contra os ricos. Pelo contrário, eu prefiro ser amigo dos ricos. Há uma vertente que diz que você não precisa ser rico, só ser amigo deles. E você aproveita tudo que eles vão oferecer para você na amizade. E nem Jesus nunca quis ser contra nenhum rico. Jesus tinha um discípulo que ele assistia a Jesus de longe e era muito rico, um homem chamado José de Arimateia. E talvez a coisa mais bonita do Evangelho de Jesus é isso, que o Evangelho de Jesus ele não faz acepção de pessoas. Agora o que eu e você precisamos entender é que todas essas coisas materiais, palpáveis, visíveis, elas não são o que nos move. Não deveria ser esse o nosso primeiro pensamento, não deveria ser isso a nossa primeira preocupação. Porque é um mundo que nós cremos. Porque não é possível que você venha à igreja todos os domingos. Você é membro de uma igreja. Você levanta a bandeira do Evangelho e você não acredita no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele acontece antes do que você está vendo aí. Precisamos ter a ciência de que o mundo espiritual acontece sempre antes do que nós vivemos. E nós podemos ver isso aos montes na palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais me impressiono quando eu leio a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, quando eles estão fugindo de Faraó, e o povo começa a ficar preocupado, e eu queria que você levasse a sua mente a entender isso. Você está fugindo do seu dono. Os egípcios eram o dono do povo, e eles estavam fugindo porque supostamente Deus levantou um homem e ele falou: eu sou o libertador de vocês, é só vocês virem comigo que vai dar tudo certo. E de repente, uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas está acompanhando Moisés. E até quem não é crente conhece a história do Mar Vermelho. Mas quando eles param diante daquela dificuldade e olham para trás, eles começam a murmurar, a reclamar. E isso é uma característica do povo. E ser líder é muito difícil. E eu queria que vocês colocassem no papel de Moisés. Você é alguém que Deus dá uma palavra a você e você fala assim: olha, pode vir porque eu sei que Deus falou comigo. E de repente você está com todo aquele povo diante de uma situação que não tem para onde correr. O olho natural vê o mar à frente e ver um exército poderoso vindo com toda a fúria. Eu acho muito engraçado que não tem um povo de Deus lá, não tem um crente lá para falar: Moisés, a gente acredita que Deus falou com você, alguma coisa vai acontecer. Pelo contrário, o povo começa a falar: olha, Moisés, deu uma falha na comunicação aí, não é possível, você trouxe a gente para morrer nesse lugar aqui, nós vamos morrer aqui. Pelo menos se nós tivéssemos morrido lá no Egito, teria comida, a comida não era tão boa, era alho e cebola só, mas era bom. Mas é quando Moisés tem uma revelação do que aconteceu no mundo espiritual. A Bíblia não fala que Moisés falou pela fé.
Moisés virou ao povo e falou: olhem para este povo que está vindo contra vocês, e nunca mais eles serão donos de vocês, e nunca mais vocês servirão a eles, porque a vitória do Senhor virá para as nossas mãos. Entender o mundo espiritual é entender que Deus vai agir, é entender que Deus vai fazer. Uma vez que Ele entregou a palavra a você, descansa o teu coração. Pastor, mas você fala isso porque você não está na minha pele. É bem verdade isso, eu não estou na sua pele, mas o Deus que fez a promessa, Ele já liberou a ordem no mundo espiritual, e vai acontecer. E é meio difícil de entender isso, porque nós somos tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito, mas para nós, o que importa mesmo é o que é concreto, palpável. É por isso que Paulo não, mas o escritor aos Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, mas como não tem nenhum certificado, o escritor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E eu me lembro que na escola, um dia, sempre existiu aquele brincadeira, né, que hoje é chamado de bullying. Ah, lá o crentinho, o crente do cabelo crente, e todas aquelas piadas, né? E um dia um rapaz, um amigo meu da escola, pegou e falou: Rufo, mas você não acha que é meio louco vocês na igreja lá? Porque, cara, não tem nada a ver, vocês fecham o olho e ficam falando sozinho. E, cara, quando eu olho assim, eu acho que vocês estão loucos, cara. E eu olhei para a cara dele e falei: e agora? O que eu respondo para quem não tem o Espírito Santo de Deus? E eu falei para ele: porque servir a Jesus é coisa de maluco mesmo. Porque Jesus nos deixou só uma palavra. E todas aquelas pessoas que você vê servindo ao Senhor, são pessoas que acreditaram nesta palavra. E não tem nada errado você achar que a gente é louco. Mas um dia, a palavra de Deus vai se cumprir. E aí nós vamos ver quem são os verdadeiros loucos. Não ter aonde se apegar é cientificamente loucura. A pessoa que perdeu o equilíbrio, ele não tem mais aonde se escorar. A ciência diz que existe um espaço no coração e no cérebro do homem que não pode ser preenchido por nada mais do que algo que ele se prenda. O ateu, ele está preso à crença de não acreditar. E o mundo espiritual, ele é tão real que crentes e não crentes, eles acreditam nisso. Eles acreditam que tem algo. Tem pessoas não crentes que eles acreditam que a junção dos cosmos, a ascendência e a descendência do horóscopo dele, vai ajudar ele em alguma coisa. Não, eu nunca vivi essas coisas, né? Eu não sei nem falar. Mas eu sou de um que tem ascendência no outro, e hoje é o dia certo para fechar negócio, e amanhã não é, e eu tenho que tomar cuidado com a cor azul e com a cor vermelha. Eles estão se apegando em algo do mundo espiritual. Eu não gosto de falar sobre demônios, prefiro falar sobre Jesus. Mas na leitura oficial do culto de hoje, eu fiz propositalmente a leitura lá da cidade de Gadara, que tinha um homem endemoniado que atormentava toda a cidade. Você leu junto comigo, você viu que ele estava na guarda dos policiais da cidade.
Ele estava acorrentado e mesmo assim ele continuava atormentando. Mas quando Jesus chegou para transformar a vida deste homem. O mundo espiritual já não o atormentava mais ele. Eu tenho testemunhos de cidades que foram mudadas por essa presença de Deus. Eu me lembro que lá na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Jardim Miriam, o tráfico de drogas crescia muito assim. E eu me lembro de pastores se juntarem e dizerem: vamos orar a Deus e vamos entregar esta cidade a Jesus. Passados 6 meses depois, o maior traficante da cidade aceitou a Jesus. E ali você começa a ver o declínio dos números do homicídio, do tráfico de drogas, de bares fechando na cidade. É por isso que os governantes ficam atrás do voto das pessoas, porque aonde a igreja chega, a civilização muda, a metanoia acontece, porque no mundo espiritual coisas são mudadas, demônios são expulsos, e nós vivemos uma geração que ele chega numa casa, aqui é campeão. Nessa casa que eu morava, eu vi que tinha que ir embora de lá, irmão. A vizinha eu moro lá há 7 anos, a única vizinha que implicou comigo. Esse ano no Halloween ela colocou o palhaço It. Aquilo é demônio puro, irmão. E à noite ele acendia os olhos vermelhos. E quando a gente passava, ele falava. E a impressão que eu tinha é que a gente andava, ele virava o pescoço. Eu olhava de manhã, ele estava olhando para um lado, passava a noite, ele estava olhando para o outro. Não. E eu passei o Halloween inteiro expulsando aquele demônio. Não é o palhaço em si, não me gerou medo, mas tinha algo diferente no ambiente. Nós precisamos ser crentes para entender em qual ambiente estamos entrando. Nós precisamos ser crentes de criar um ambiente. É comum chegar na igreja e não saber o que está se fazendo aqui. E a minha oração tem sido para que Deus abra os olhos espirituais desta igreja. Chega a hora de ir para o culto, irmão. Carro quebra, dá sono, dá tristeza, dá amargura, dá vontade de voltar para o Brasil, dá vontade de desistir de tudo. Será que é só canseira mesmo, irmão? Será que é só os Estados Unidos? Será que é só a vida de imigrante? Eu tenho um pastor que ele é muito corajoso, amigo meu, chama pastor Carvalho Júnior. E todas as vezes que ele vê um imigrante reclamando, ele fala assim: no Brasil você ficava na rede, tomando água de coco o dia inteiro? Não ficava. Você trabalha do mesmo jeito que trabalha aqui. A diferença é que aqui, no mundo espiritual, aqui nos Estados Unidos, é mamon quem impera. E se você não tomar cuidado, você deixa de crer que Deus é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. E você começa a acreditar que as horas que você vai vender é que vai te sustentar. Pastor, então amanhã eu vou dormir até meio-dia, não vou... A Bíblia fala: Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Agora eu convido você hoje a você entender o mundo espiritual. Será que o diabo não está te prendendo nessas coisas terrenas? A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as demais coisas ele fará para você. Nós precisamos entender os ambientes que entramos. Precisamos entender as pessoas que
estamos nos relacionando. Hoje já não se fala mais. Qualquer pessoa coloca a mão na tua cabeça. Cuidado. Cuidado. Eu me lembro de chegar na casa de uma amiga nossa, que o pai dela era pai de santo. E, para minha surpresa, na hora de comer, ele falou: Rufo, você pode fazer oração? E eu disse para ele, falei: o senhor autoriza eu fazer oração aqui? Ele falou: autorizo. Agora eu autorizo 2 vezes, porque você reconhece o que é autoridade. Eu não reconheci a autoridade do diabo. A única coisa que eu fiz ali era ele reconhecer que Jesus estava ali. E na hora de sair ele falou: você pode fazer uma oração por mim? Falei: posso. E coloquei a mão sobre os ombros dele. E antes que eu começasse a orar, ele falou: por que você colocou a mão sobre os meus ombros? Eu falei: para que você não seja incorporado aqui. E ele segurou a minha mão muito forte, com as mãos nos ombros. E quando eu acabei a oração, ele falou: você sabia que eu nunca ia deixar você colocar a mão na minha cabeça? Eu falei: eu tenho certeza disso. E nas igrejas nós não temos o mesmo cuidado. Sabe por quê? Não entendemos o que é o mundo espiritual. Com essa palavra eu não quero deixar você medroso. Pelo contrário, eu quero que você seja alguém ousado por Deus. Eu quero que você seja alguém que você entra no ambiente, a sua visão espiritual comece a detectar e que a autoridade do Senhor venha sobre a tua vida. E você levante a sua mão e diga: este lugar aqui será do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós não vemos mais crentes dizer isso. É comum um demônio se levantar e o crente fica bem quietinho com medo de ser revelado. Eu prego uma mensagem viva e eficaz hoje. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus te dará autoridade para expulsar demônios. Aleluia. O próprio Jesus é algo que aconteceu no mundo espiritual primeiro. A palavra de Deus diz que um anjo desceu do céu e falou para Maria: salve agraciada, você foi a escolhida, você vai gerar o Salvador do mundo. No mundo espiritual já tinha acontecido, irmão. Ali só rompeu a linha, cruzou os mundos, saiu do mundo espiritual e entrou para o mundo real. E é assim que as coisas acontecem. Sabe essa bênção que você está tanto pedindo aí? Eu creio, pelos olhos da fé agora, que ela já aconteceu no mundo espiritual. E ela só vai encontrar o tempo certo de chegar até você. Nós começamos a entender isso quando temos um dom do Espírito. E eu fui Assembleia de Deus desde que nasci, sou e serei até Jesus voltar. Agora, assembleano, ele morre se ele não tiver o dom de falar em línguas estranhas. E é um dom, é maravilhoso, é bom. Eu louvo a Deus por ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu quero que você responda para você mesmo, para que você não fique envergonhado. Quantas vezes você orou a Deus pedindo o dom do discernimento de espíritos? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo de número 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando vocês não serviam a Jesus, o mundo espiritual já estava governando vocês. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado.
E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Crente não entende isso, irmão. Ah, não, o cara é coach, o cara deu uma palavra tremenda, ele deu uma palavra do inferno. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não pode falar das coisas do Espírito. Não sou eu que estou falando, não, irmão. Eu não sei nada. Eu estou reproduzindo o que está escrito na Bíblia. Para de encher a sua casa de palavra que não tem o Espírito Santo de Deus. Para de encher a sua vida de coisas que não tem o Espírito Santo de Deus. E no mundo espiritual não tem meio termo. Ou é anjo ou é demônio. Ou é de Deus ou não é. Simples. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de curar, pelo único Espírito, e a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. E brasileiro é místico. Por isso o catolicismo se deu tão bem no nosso país. O brasileiro, ele não para debaixo de escada. O brasileiro, quando vê gato preto, ele clama o sangue de Jesus. O brasileiro tem amuleto da sorte. O brasileiro é agarrado com o presente da mãe, da avó, da bisavó, da tia. E o brasileiro não deixa a vassoura atrás da porta, não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Tem muitas. E eu já vi inúmeras vezes as pessoas entrarem em um lugar e falarem, nossa, aqui o ambiente não é tão bom. E me surpreende quando isso não vem de crentes. Não vem de pessoas que servem a Jesus. E é comum você ver pessoas que são cristãos entrando neste mesmo ambiente e se sentindo normal. No basement da minha casa, um dia, uma jovem pegou e falou, pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Falei, vem aqui na minha office. Estava eu e a pastora Grazi. Ela entrou na minha office. E no mesmo passo que ela entrou, ela saiu. E eu falei, não, vem aqui, é aqui que nós vamos conversar. Ela falou, não, depois a gente conversa. Quando eu olhei para a Grazi, ela estava com o olho desse tamanho. Porque o diabo não quis deixar a menina entrar lá. Nós precisamos começar a entender que se nós não buscarmos o discernimento de espíritos, nós somos facilmente enganados. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando alguém vem te enganar, o Espírito Santo fala, ó, sai daí que ele está te enganando. O Espírito Santo de Deus fecha as portas. Irmão, o evangelista Guilherme estava comigo e ele viu a tristeza que eu saí de uma casa. Nós deixamos tudo certo, irmão. Falei, acabou a agonia, então arrumamos a casa, está tudo certo. Um dia depois, o dono da casa ligou e falou, já aluguei para outro, não vou alugar para vocês não. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, irmãos. E eu falei, será que Deus não vê nada do que eu faço? Aquilo tirou a minha paz. Mas aí de madrugada eu levantei e comecei a orar e Deus falou assim, ó, eu tenho o melhor para você. E aí eu falei, Senhor, perdoa pela minha falta de fé.
perdoa pela minha tristeza, mas obrigado pelo teu Espírito que não deixou acontecer. Irmão, uma coisa tão pequena, irmão. Casa, você mora num lugar, principalmente quando a casa não é nossa. Você mora lá, acabou o contrato, você vai embora. Mas até nisso Deus faz para você. Nós precisamos voltar a ser a geração que pergunta para Deus o que nós podemos comprar e o que não devemos comprar. Tem casa que você entra, irmão, e não faz tempo que eu não vou na casa dos irmãos, que eu estou ocupado. Mas antes de eu sair, acabar o ano, eu vou lá na sua casa. Mas assim, tem casa que você entra, irmão, não tem santo, não tem não. Mas tem unicórnio, tem jogo de matança. Tem CD de banda satânica. Ah, não, é que eu gosto. Cuidado, irmão. Irmão, eu não sou santarrão, nunca vou ficar... Mas nós precisamos entender algumas coisas. Tem coisa que não é para nós. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Fazem 7 anos que eu busco a presença de Deus para pregar sobre o mundo espiritual. E Deus falou para mim, é o tempo. Eu não sei como que você está. Mas se Deus trouxe essa palavra aqui, é porque Ele está vendo. Nós começamos a entender que o mundo espiritual acontece primeiro quando vemos lá em Daniel 10. Daniel buscando a presença de Deus, orando. E um anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a ordem já foi dada, mas o príncipe das trevas se levantou e me impediu de chegar até aqui. Eu quero fazer menção ao evangelista Luiz Cláudio, e ele fala assim, nós estamos numa guerra, e eu vejo que alguns irmãos dão risada, brincam, né? Irmão, se Deus abrir o seu olho espiritual uma vez só por dia, e você vê quantas investidas do inferno tem contra a sua vida, irmão, você seria um crente melhor. Eu seria um crente melhor. E o diabo, irmão, ele é o maior estrategista, ele tem estratégia para tudo. Porque ele sabe que se ele se levantar para mim com bebida alcoólica, eu vou rir da cara dele. Eu tenho 36 anos, nunca tomei uma gota de álcool, não vou tomar agora. Agora, irmão, se tiver 10 pessoas num lugar e tiver alguém querendo arrumar uma briga, o cara que quer arrumar uma briga, ele vai encrespar comigo. E é um negócio que tem na minha família inteira. E se você não tomar cuidado, irmão, se você não perceber o ambiente, ainda bem que Deus me deu a Grazi como esposa. A Grazi já sai gritando, Rufo, vigia, você não está vendo? Eu falo, não tem problema, eu bato nele, nos demônios e tudo. E ela, não é assim. Nós temos que entender o ambiente. Você precisa entender que o diabo sabe aonde você é fragilizado. Eu pastoreio muitas pessoas que saem do mundo e vêm para a igreja. E gostam de beber. Eu falo, olha, eu não vou proibir você de beber. Mas antes de beber, pergunta para Deus se Ele autoriza. A primeira coisa que acontece é que os próprios amigos vêm e falam, e aí, não vai beber não? Não, esse negócio, se é crente, não existe aí. Vai obedecer o Rufo? Não, toma só uma, uma não tem problema não. Eles falam até a Bíblia. Só não precisa se embriagar, só uma, pode beber. Se você abrir o olho um pouquinho, irmão, você vai ver que não é a pessoa que está falando. Tem uma legião de demônios olhando e falando assim, vai cair agora. Eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que te abra os olhos espirituais. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, não creais em todo o espírito,
Porque, irmão, eu estou assistindo muito coach. Muito. Eu estou vendo uns que os caras são... Não, a Java impera nisso. Mas eu vejo pessoas testemunhando. Não, foi muito bom. Mudou minha vida. Olha, destravou minha mente. Virou uma chave na minha cabeça. E João fala, não creais em todo o espírito. Irmãos, eu não vou usar o púlpito para falar nome de demônio. Mas esse negócio de adivinhação. Não, olha, para você ser próximo, você tem que fazer isso, 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 isso. No meu tempo, isso se chamava trabalho de feitiçaria. Hoje é 5 passos para você ser próspero. Cuidado. Cuidado. Irmão, nunca foi tão fácil para o diabo de desviar um cristão. Nunca foi tão fácil. Porque antes o diabo arrancava as pessoas de dentro da igreja. Por conta dos desejos, por conta da ganância, por conta da concupiscência dos olhos. O diabo ficava de fora atraindo as pessoas e arrancava ele de dentro da igreja. Hoje o diabo trabalha muito com uma coisa chamada incredulidade. Os crentes estão dentro da igreja e não acreditam mais que estão desviados. As pessoas estão em casas e não acreditam que precisam mais da igreja. Hoje levantou-se um grande número de pessoas falando, eu sou desigrejado, mas eu continuo servindo a Deus. Eu não me submeto a homens. Não, eu sirvo aqui, sirvo acolá, sirvo... Recentemente eu tive uma família aqui. E eu vi que eles estavam vindo muito aqui. Eu cheguei e falei, vocês saíram da igreja de vocês? Não, a gente está lá, pastor. Eu vou lá, à tarde eu vou em outra, à noite eu venho aqui. Falei, mas você é membro da onde? Não, eu não tenho isso, pastor, eu quero fazer a obra. Falei, cuidado, hein? Você pode estar sendo enganado. Irmão, com muito temor no coração de ficar sozinho nessa igreja. Você não está amarrado aqui. Aliás, a amarração não é a gente que faz, é a concorrência. Você não é obrigado a pertencer a igreja nenhuma. Carteirinha de membro de igreja não vai levar você para o céu. Mas as coisas de Deus funcionam de forma organizada. A palavra de Deus diz que tudo na obra dele é com ordem e decência. Então, se você é membro de uma igreja, você precisa militar no evangelho por esta igreja. Através desta igreja. É aqui que você vai pregar, é aqui que você vai ganhar almas para Jesus. E quando ganhar alma para Jesus, não ganha ele para ser membro da sua igreja, ganha ele para Jesus. Se ele fala, não, eu quero ser dessa igreja, fala, ó, então nós vamos lá, vamos caminhar, vamos andar junto. Irmão, nós estamos perdidos na missão do evangelho de Cristo. O proselitismo está na igreja. Eu monto uma igreja, vou em outra, tiro todas as colunas de lá, faço da minha igreja uma igreja forte, e o resto que se vire. Isso é qualquer outra coisa, menos evangelho. E a pergunta que eu tenho a fazer é a mesma que Jesus fez. Que espírito é esse? Porque não é o Espírito Santo de Deus. Esta cidade aqui, e eu não tenho problema de dizer, eu sou reconhecido pelo trabalho que eu faço com os pastores. Todos os pastores que vieram aqui falaram para a igreja,
E eu não pedi. Olha, o pastor Ru faz um trabalho nos bastidores que é muito bom para a nossa cidade. Pastor não é dono de membro. Pastor não está em competição com outro para comprar o prédio, para ter a igreja melhor, para ter o melhor músico, para ter o melhor pregador. Não existe isso, irmão. Teoricamente nós somos tudo do mesmo time. Aí a pergunta que eu faço, será que a igreja brasileira no estado de Maryland está entendendo o que é o mundo espiritual? Será que se nós juntássemos todas as igrejas, todos os crentes aqui, e fizéssemos uma campanha de jejum e oração por 30 dias, será que Jesus não salvava pelo menos uns 100 brasileiros mais? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas enquanto nós estivermos dormindo no mundo espiritual, as coisas não vão acontecer. No mundo espiritual o dinheiro não manda, no mundo espiritual a estrutura não manda, no mundo espiritual o que vai contar é o joelho no chão e buscando a presença dEle. Precisamos entender que no mundo espiritual a luta acontece todo dia. É uma batalha, uma guerra. Efésios 6:12 diz sobre principados. Poucos crentes sabem o que é principado. A gente lê e nem sabe o que é. Principado é um negócio que o inferno tem com respeito, chamado hierarquia. Na igreja essa palavra está uma bagunça. Bagunça. A hierarquia não existe mais. O pastor é qualquer um. É um qualquer. É igual eu. Humanamente somos. E talvez eu seja até mais pecador que você. Mas o céu nunca trabalhou com bagunça. Eu creio nas palavras que Deus disse para Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração, para que apacentem vocês segundo o coração de Deus. Efésios, Paulo falando para a igreja de Efésios, falando: olha, vocês vão ter autoridade sobre os principados, sobre a hierarquia do inferno. Uma coisa que nós não entendemos, e precisamos entender isso urgente, é que o inferno é organizado. Efésios 6:12 fala também sobre potestades, que isso é nada mais do que autoridade. É por isso que existe um demônio para cada área. Lá na concorrência onde eles fazem os trabalhos, cada coisa faz uma coisa. O único que faz tudo é Jesus, irmão. O único que se você está triste pode vir, é Jesus vai dar alegria. Não, eu estou pobre, miserável. Não, vem, Jesus vai te dar riqueza. Não, eu estou endemoniado. Vem que Jesus te liberta. Não, mas eu estou com depressão. Vem que Jesus cura a depressão. Não, mas eu tenho uma maldição hereditária na minha família. Vem que Jesus quebra. Não, mas eu entreguei o meu corpo fechado lá na macumba. Vem que Jesus desfaz. Agora o diabo não é assim, irmão. Para matar é um, para roubar é outro, para importunar a vida de um é outro. Porque eles têm autoridades. Efésios 6:12 fala sobre hostes espirituais. Isso nada mais é do que a legião de demônios. Uma coisa que pouco crente se atenta é que a palavra de Deus diz que quando você sai da presença de Deus, uma legião de demônios se apodera de você. Não é uma opção. Os demônios estão aqui, hoje eu não quero vocês, eu vou só sair da igreja. Não é assim. Saiu, o cão pega. Simples. E tem crente, irmão, que ele é só crente de domingo. Aí chega na igreja aqui para dar um glória a Deus, é uma luta.
Irmão, eu não queria nem que isso fosse uma pregação aqui, que isso fosse uma conversa mesmo. Será que você está dando valor ao mundo espiritual? Ou será só que você está levando a vida, você está vivendo isso aí? O crente precisa entender que o Chorão não estava tão certo assim. Ele estava certo quando ele falou que todo dia é dia de luta. E nem sempre serão dias de glória. Já sabemos que a todo momento o mundo espiritual está acontecendo. Agora nós precisamos buscar a presença de Deus para saber sobre a influência de quem é que as coisas estão acontecendo. Irmão, tem notícia que eu vejo na internet e eu falo, não, isso aí só pode ser demônio. Isso aí não é gente. Terrorista, soldado, não importa o lado. Pegou a metralhadora e matou uma criança, o cara não está com o Espírito Santo de Deus. Eu assisti, já falei várias vezes que isso me impactou muito. O documentário da Daniela Pérez. Foi comprovado que aquilo foi um ritual satânico. Tamanha brutalidade e algo macabro aconteceu diante dos nossos olhos. Eu não sou de ficar falando isso, irmão. Agora tem crente que tem prazer de ver filme de terror. E depois fica perturbado, o filho perturbado. O filho joga jogo de tiro o dia inteiro. E depois fala, ai pastor, não sei o que acontece, meu filho está perturbado. Está mesmo. Depois de entender que você está numa guerra, você precisa saber sobre a influência de quem estão acontecendo as coisas. Você não pode se esquecer que o diabo vai te atingir na sua fragilidade. E eu coloquei aqui exemplos, brigas, fraquezas e sensibilidade espiritual. Tem gente que chega em ambiente e fala, ai, tem que ir embora daqui, eu estou passando mal, Aí põe a culpa na ansiedade, põe a culpa na depressão, põe a culpa em tudo. Mas não é, irmão. É demônio mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você. E eu não tenho aqui nenhum irmão que me ouviu ouvindo música secular. Agora de púlpito eu sempre falei que eu ouço música secular. Agora, tem músicas que na hora que começa a tocar, o Espírito Santo fala, essa música não é para você. É você descobrindo sobre a influência de quem é que foi feito. No último prêmio à música gospel brasileira, um praticante do candomblé ganhou o prêmio. Sob a influência de quem ele cantou, irmão. E tem crente que defende. Não, pastor, mas foi bom, que aí mandou a palavra para todo mundo. Irmão, esquece. O poder de Deus não acontece através da boca de quem está endemoniado. A Bíblia fala, se faltarem os profetas, as pedras clamarão. Não é o endemoniado que vai falar. Para pregar isso aqui tem que ter coragem, viu? Pastor, mas o problema é que o diabo sabe onde é a minha fragilidade e todas as vezes eu caio justamente nessa fragilidade que o diabo me sabe que eu sou frágil. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Se você ler a carta que ele escreveu, 2 Coríntios, não me lembro muito o capítulo, mas é lá que Paulo fala, olha, eu tenho um espinho na carne que o mensageiro do inferno vem e bate na minha cara.
É o diabo falando para ele, falando, você não pode pregar o evangelho porque você é fraco nisso. Aí Paulo escreveu algo que é muito importante, eu rogo isso todos os dias na minha vida. Paulo escreveu assim, olha, mas é na minha fraqueza, é na minha debilidade, é onde eu não posso, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha vida. Paulo ouviu do Senhor, a minha graça te basta. Eu quero te encorajar hoje a você nunca mais dar ouvido ao diabo, a nunca mais ele lançar em rosto de que você não vai conseguir prosseguir por causa da sua falha, do seu pecado. Deus está dizendo para você hoje, se você entregar essa fragilidade na mão dele, o poder do Senhor será aperfeiçoado na tua vida. Quantos podem levantar a sua mão e louvar ao Senhor nessa noite? O grupo de louvor já pode subir para cá. Se é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, aí é o lugar perfeito para a ação de Deus. O lugar ideal para que o poder de Deus se manifeste na sua e na minha vida. Mas para isso é necessário reconhecer. É necessário ter o olho espiritual aberto. A visão espiritual aberta. Eu tenho pregado isso, e a primeira vez que eu pensei isso, eu falei, tem alguma coisa errada nos meus pensamentos. Que se você parar para pensar, o pecado, ele não te afasta de Deus. O pecado te aproxima. De quem tem o Espírito Santo, ele peca e fala, nossa, você não podia ter feito isso. Vou ter que voltar para os braços do Pai de novo. Vou lá, vou pedir perdão, vou me consertar diante do Senhor. Agora o problema é que nós estamos numa geração que é uma geração iníqua. É que para eles já não é mais pecado. Para eles não tem mais nada a ver. Esse negócio de, não pode, rapaz. Não, esse evangelho aí que era proibição já não é bom mais. Agora é o evangelho Bob Marley. Every single thing is gonna be alright. Não vai ficar alright. Não vai. Esse evangelho que não te cobra nada, ele vai custar caro. Esse evangelho que não quer nada de você, você pode fazer o que você quiser, ele vai custar caro. Vai custar a sua salvação. Vai custar que você não vai ver o trono da graça de Deus. Pastor, mas até agora você só falou que o mundo espiritual existe e de que o diabo está trabalhando aí todo dia para me derrubar. O que eu tenho que fazer para que eu não seja mais assolado por essas coisas? É um negócio que nós também estamos muito falhos, que é a busca pelas coisas que é do Senhor. Não estou criticando ninguém, tá? Não é uma crítica. Os irmãos que estão assistindo de casa aí, não é uma crítica. Os irmãos que estão doentes hoje, eles irão para o trabalho amanhã, sim ou não? Se for para o trabalho, tinha que estar aqui na igreja. Se entender que aqui é o lugar que ele vem adorar a Deus. Se ele entender que ele tem que vir aqui para me agradar, irmão, fique em casa. Agora, se ele entende que aqui é o lugar de prestar culto, de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, então eu vou para a igreja. Ponho máscara, sento lá no fundo, e eu vou falar, Senhor, eu não queria estar aqui. Jesus, eu estava pretensioso a ficar em casa hoje, mas eu vim aqui porque o Senhor é um Deus bom. Eu vim aqui que eu quero buscar do Senhor mais. Senhor, eu quero que o Senhor mostre a tua glória para mim. Isso em um culto, irmão. Você vê a nossa busca como aqui é. E hoje, irmão, quando eu subi do basement ali, já era 4h40, a hora que eu acabei de escrever o esboço. E eu olhei lá fora, aquela chuva caindo. Olhei no weather, quase 0 graus. É o lugar certo para você falar, hoje eu vou assistir da internet. O efeito é o mesmo, eu presto culto igual. Deitadinho de pijama na minha casa. Agora, e se Deus mostrasse para você o mundo espiritual? Eu não estou dizendo que isso acontece, tá?
Mas suponhamos que aconteceu isso. Na hora que você decidiu ficar em casa, um demônio comemorou, falou, menos um culto que ele não foi. Nossa! Louvado seja o Lúcifer, porque ele não foi para o culto. Só que o mundo espiritual também acontece que quando você decide ir para a igreja, os anjos do Senhor dizem, louvado seja Deus, porque Ele venceu e foi lá adorar a Jesus. Efésios 6 se trata da armadura de Deus. E a armadura de Deus só é conquistada através da busca. Você precisa se conscientizar de que você está numa guerra. E você só vai vencer essa guerra se você buscar a presença de Deus. E buscar a presença de Deus não é fácil. Irmão, ir na academia é difícil. A não ser o Wesley já está bodybuilder. Mas irmão, eu estou desse tamanho aqui. E eu já falei, até brinquei com o Natan também está virando exemplo de fitness. Mas eu não entro mais em dieta nenhuma, irmão. Porque a sensação da derrota é horrível. Você começa a dieta na segunda-feira, quando é quarta-feira você já está tudo errado. Agora, para quem tem persistência, disciplina e cumpre ali certinho, o resultado vem. Quando você está no trabalho que você precisa aprender algo novo, se você começar a ver ali e deixar de lado, você não vai aprender. Mas se você tiver persistência, você vai aprender. Eu não sei aonde que houve o erro da comunicação. É que os crentes entenderam que hoje é só ouvir podcast, assistir culto online, vir na igreja e ser membro de uma igreja que está pronto, está resolvido. Hashtag está pago. Daqui um dia vai aparecer, os irmãos que vão na igreja vão escrever está pago. A vida espiritual é muito mais do que isso. Nós precisamos nos dedicar em buscar a presença de Deus. E conforme eu estou falando, automaticamente, você está fazendo várias reflexões. E se a sua reflexão está chegando ao ponto de você pensar, falar assim, ó, o que o pastor está falando é uma verdade, eu preciso melhorar. Você não está ouvindo a voz de um pastor, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como se você está ouvindo alguém dizendo aí, não, isso aí não tem nada a ver, nossa, deveria ter ficado em casa hoje. Que pregação difícil o pastor fez. Mais uma, né, para entrar para a história. Talvez pode não ser o Espírito Santo falando ao teu coração. Nós precisamos entender que o mundo espiritual existe. Agora ele está acontecendo. A pergunta que eu tenho a fazer para você, você está vencendo essa batalha? A segunda pergunta é, você está nessa batalha? Que no mundo espiritual também não adianta ir sem farda, sem arma. Você vai entrar para morrer. Quero que você se coloque de pé. E que você feche seus olhos. E ore ao Senhor, pedindo que Ele abra os seus olhos espirituais, e pedindo para que Ele te fortaleça a sua fé, para que você consiga cumprir os pré-requisitos para buscar a presença de Deus, que é orar mais, que é jejuar mais, que é andar na presença do Senhor um pouco mais. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que assume esse compromisso de buscar mais a presença de Deus? O Espírito Santo de Deus falou comigo lá na minha casa. Disse que para quem assumisse o compromisso hoje, ele ia abrir os olhos espirituais. E você vai ter autoridade para expulsar demônios. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus? Abra sua boca e louve ao Senhor. Tem sido tão bom para mim.
Abre, Senhor, os olhos espirituais do teu povo, Pai. Antes de eu respirar, Senhor, abre, ó Pai, a visão espiritual da tua igreja. tua vida em Deus, mim. dá autoridade para os teus filhos na noite de hoje, ó Pai. Senhor, derrama da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Senhor, dá dons aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, distribui dons aqui nesta noite, ó Pai, pois nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos naquilo que está escrito na Tua palavra, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, onde tiver, ó Deus, um coração buscando a Tua presença, ó Pai, encha ele agora, Senhor, da Tua presença. Aleluia.